Olá, sejam bem-vindos ao Conexão USP. No dia 20 de novembro celebra-se o Dia Nacional do Zumbi e Dia da Consciência Negra. Neste ano, pela primeira vez, a data passou a ser considerada feriado estadual em São Paulo. Mas o que de fato isso significa na luta contra o racismo? E será que estamos muito longe de superar esse mal da sociedade que é o preconceito? Para falar mais sobre esse assunto, estamos conectados aqui com o cineasta e antropólogo Celso Luiz Prudente, doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP e livre docente em Cultura Afro-Brasileira, Indígena, Cinema e Hermenêutica, também pela Faculdade de Educação da USP. Ele é ainda autor de vários livros que falam sobre a cultura negra e apresenta o programa Quilombo Academia na Rádio USP. Professor, muito obrigado pela presença virtual, mas muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco hoje. Ô, Vitor, o privilégio e a alegria de participar de uma conversa contigo, você pode ter certeza que é uma alegria toda minha. Professor, agradeço. Bom, professor, vamos para a nossa conversa, que é o que importa. O que puxou esse bate-papo foi a questão do feriado estadual, né? Pela primeira vez o feriado estadual do Dia da Consciência Negra, Dia Nacional do Zumbi, dia 20 de novembro. O que o senhor acha disso? Qual que é a avaliação do senhor sobre isso? O senhor acha que isso realmente contribui para a causa agora, que ser feriado estadual, ou é apenas um feriado, o pessoal vai descansar e não vai dar tanto significado para essa causa tão importante, professor? Ô, Vitor, eu acredito que o 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que é 20 de novembro, é importante para todos nós brasileiros. Por quê? Porque o Brasil é um país que parece uma fênix, que está querendo nascer de novo. E esse nascimento do Brasil é um nascimento em que nós brasileiros, somos nós mesmos a expressão da maternidade e somos nós também que estamos fazendo esse parto de nós mesmos. Porque o Brasil, ele sentiu uma necessidade democrática de se repensar. Por que o Brasil sentiu uma necessidade democrática de se repensar? Porque eu costumo observar nas minhas aulas, nas palestras, nas minhas reflexões, que o Brasil é um país muito complexo. Por que é um país complexo? Porque o Brasil ocidental, ele foi construído numa contradição incomensurável. Primeiro, é um país em que o Estado nasceu antes da nação. O Estado nasceu antes da nação. E mais grave ainda, o Brasil ocidental é um país que nasceu fora do seu território. Imagine, são tantas contradições que não teriam como impactar nas relações institucionais, criando uma distância entre a população brasileira que é ampla, e os grupos pequenos que gerem
que institucionalizam, que gerem, que formam a política brasileira. Nessa população brasileira, professor, desculpe interrompê-lo, mas nessa população brasileira, essa distância da população com esses grupos, nessa população brasileira, os negros estão fortemente inseridos, né? Fazem parte dessa população, né? Fazem parte dessa população que é miscigênica. Essa população ela é miscigênica. Ela é formada pelas matrizes formadora da cultura brasileira. Quem são esses grupos? Quem são essas matrizes formadoras? O branco ibérico, notadamente o português e também o espanhol, o amarelo asiático, o preto africano e o vermelho ameríndio. Entretanto, se nós temos essa dimensão poliétnica, portanto, essa miscigenação que forma uma amálgama, que é o povo brasileiro, que é ibero-ásio afro-ameríndio, é uma categoria autoral que eu construí para discutir, para refletir. Legal. Pode repetir, professor? Qual que é essa categoria que o senhor criou? O ibero-ásio afro-ameríndio, com tracinhos. Perfeito. Veja bem, entretanto, a política, o poder, o Estado brasileiro, que nasceu antes da nação e foi construído fora do território, esse Estado, ele tem uma vocação eurocaucasiana, ele é branco e europeu. Ele tem uma vocação branca e europeia. De tal sorte que essa contradição, ao meu quase cego ver, gerou uma anomalia que tem sido cada vez mais evidente na consciência dessa ampla massa que nós chamamos de população brasileira. Veja bem, nós começamos a perceber isso, que o Brasil, os heróis brasileiros, os heróis nacionais, são diferentes, os heróis nacionais são estranhos à população brasileira. Os heróis nacionais não parecem, são estranhos à população brasileira. Essa situação está nos criando uma patologia. Esta patologia é uma esquizofrenia que gerou uma alienação em que o Estado, em que a política, em que o poder fomenta o branco europeu, que se caracteriza por uma outra categoria que eu criei, o euro-hétero macho autoritário, que é totalmente estranho à população que é ibero-ásio afro-ameríndia. É um abismo aí muito grande, né? Um abismo. E nessa contradição, nós percebemos que, a despeito desta dificuldade, o Brasil, a população brasileira, ela tem uma necessidade de uma refundação
de fazer um renascimento do Brasil. E esse comportamento, ao meu quase cego ver, se dá por um processo imagético, porque, veja bem, nós estamos no século XXI. O século XXI não é mais o século, não é mais o tempo da indústria, o período industrial. Hoje nós estamos vivendo o fenômeno da revolução tecnológica, da informação. Então, na revolução, eu tenho uma tese na qual eu observo que na revolução técnica da informação, nós temos, na revolução tecnológica, nós temos um fenômeno que a informação passou a ser tão importante como foi a máquina no período industrial. Se a informação torna-se mais importante, nós temos um fenômeno da representação, que é informação. Aí nós vamos ver que nas relações de representação, o vetor abstrato da relação à representação na era da informação tornou-se mais importante nas relações abstratas do que a realidade, do que o fato na relação concreta. Hoje, o que as pessoas lutam? As pessoas lutam para reconstruir a sua imagem de afirmação positiva. Então, na era da informação, só para concluir, os conflitos sociais foram traduzidos em conflitos de minorias. Não é mais aquela luta dualista do proletariado e a burguesia. Agora nós temos a luta das minorias. E as lutas de classes se projetaram em lutas de imagens. Então, quando nós vemos um feriado como 20 de novembro, o que o brasileiro está querendo? Ele está querendo que a sociedade brasileira, que o Brasil tenha a cara da sociedade brasileira. Então, essa cara da sociedade brasileira, ela é construída pelos brasileiros a partir de um herói nacional que parece com você, Vitor, que é um asiático descendente, que parece comigo, Vitor, que sou um africano descendente, que parece com o nosso ilustre Câmara, que é um íbero descendente. Porque o Brasil tem a cara do branco europeu. E por que o Zumbi dos Palmares? O 20 de novembro é a imortalidade de Zumbi. Porque Palmares, o Brasil foi o único país da América Latina que esteve totalmente fora dos circuitos republicanos. O Brasil foi um país à margem da América Latina. A América Latina sempre teve uma vocação ameríndia, que era uma vocação republicana, e o Brasil não era um país republicano. A república, o pensamento republicano no Brasil só vai entrar no século XVII, quando os escravizados
pretos africanos criam um movimento de senzala e foge das fazendas, dos latifúndios das fazendas, e constrói um outro lugar. Só que um dado que não é dito, porque um dado que não é dito é o seguinte: por que foi feito o Quilombo dos Palmares? Foi feito o Quilombo dos Palmares porque no Brasil existia também uma massa de brancos pobres que ficaram miseráveis. Quem eram esses brancos pobres miseráveis que existiam no Brasil? O rei da França questionou o Tratado de Tordesilhas e disse o seguinte: só tem direito à terra quem a ocupa. Só que o Brasil era um território continental e não era ocupado. Aí a coroa portuguesa, Vitor, com medo daquela medida, manda abrir os presídios e todos que eram vítima condenada à pena capital ou seriam decapitados ou viviam ou estavam sujeitos à prisão perpétua. Muitos deles que tinham cometido o crime da violência sexual, mas temos que observar que entre eles também tinham presos políticos. A coroa manda para o Brasil e diz assim: olha, se vocês forem para o Brasil e se enriquecerem, vocês vão ser ricos, vão ter outra vida de liberdade. A única coisa que vocês têm que fazer é dar um percentual de riqueza para a coroa. E se vocês ficarem aqui, ou vocês serão presos perpétuo, ou serão postos à decapitação. Então ele manda uma massa de brancos que, quando chega aqui, eles são esquecidos pela coroa. E aí eles ficam totalmente miseráveis e com o sonho de voltar para Portugal enriquecido. Então eles tinham um sonho: voltar para Portugal enriquecido. Por outro lado, o ameríndio, o vermelho ameríndio aqui, ele queria fugir da violenta máquina de evangelização, se embrenhando na mata, que ele conhecia bem, ele só tinha que fugir. Então, na verdade, o branco asiático não pensava no Brasil, porque ele queria voltar enriquecido. O índio, que também todo mundo diz assim: mas o ameríndio é o verdadeiro brasileiro. O branco ibérico, né, professor? O branco ibérico, que é diferente. Certo. O Ocidente tem dois tipos de branco: o branco europeu e o branco ibérico, certo, que é o português e espanhol. Porque Portugal e Espanha não é Europa. A primeira coisa, tem que desmistificar isso. Eles são ibéricos, são os Países Baixos. Veja bem, porque os nossos ameríndios, eles também não são brasileiros. O Brasil é um país só de imigrantes. Só de imigrantes. Porque o índio, ele é transnacional. Era da Bolívia, era do Paraguai. Essas nações ameríndias, elas pegavam quase toda a América Latina. Não era necessariamente nem do Brasil, nem do Paraguai, nem da Bolívia. Professor, mas então essa massa de brancos ibéricos, índios, eles também foram para Palmares? Eles foram para Palmares. Por quê? Porque Palmares, quando os pretos africanos formam Palmares, eles criam um ideal que é o seguinte: como também vieram para o Brasil várias nações, várias tribos, várias etnias africanas, para manter a unidade,
foi feita assim. Em Palmares, não tinha uma religião. Todos tinham direito a cultuar a sua religião. Em Palmares, todos tinham que trabalhar na área rural. Depois do seu trabalho na área rural, você fazia outras coisas. Então, essa proposta atraiu o branco ibérico, que era miserável aqui, e atraiu o ameríndio, que estava sendo vítima da máquina da evangelização. E levou também os asiáticos. Sabe por que levou os amarelos asiáticos? Vitor, o amarelo asiático que está na formação do Brasil, porque quando se fala do asiático, eles vão falar um pouco do asiático no início do século XX, no início do século XX, e mais precisamente na década de 40 do século XX. Não é verdade isso. Os asiáticos entraram no Brasil junto com os pretos africanos. Porque você tem aquela região da África Oriental, que é Moçambique, Tanzânia, Madagascar. Madagascar é só asiática. E eles vinham para o Brasil como se fossem pretos africanos. Então, os asiáticos foram escravizados no Brasil. A história tem que fazer essa justiça. E o asiático tem que ter essa consciência. Tanto que Madagascar pertencia a Moçambique, não pertencia? Hoje ela é autônoma, é um país à parte. Por quê? Porque aquela pessoa, o autóctone de Madagascar, o nativo de Madagascar, não é africano, ele é asiático. Só que ele entrava aqui por Moçambique e pela Tanzânia como africano. E aqui ele era escravizado. Até porque o asiático, ele é muito escuro também. Ele é muito escuro. E eles entravam como escravizados. Então, veja bem, esses escravizados pretos, amarelos, esses miseráveis brancos asiáticos, ibéricos e os ameríndios vão para Palmares. E um dado, você sabe quem vai mais para Palmares? Vão muitas mulheres brancas, porque aqui tinha mais homens. Então, as mulheres que estavam aqui, elas eram vítimas de muito abuso sexual e eram postas ao meretrício. Elas, para fugir do meretrício, elas também foram para Palmares. Palmares acabava tendo uma representatividade maior do que o Brasil, do que o próprio Brasil, então. Seria o verdadeiro Brasil, a cara do Brasil. Então, lá foi uma república democrática e igualitária. Então, quando nós temos o feriado de 20 de novembro, isso é uma homenagem que o Brasil faz para os próprios brasileiros. É os brasileiros fazendo um novo parto do Brasil, é que fazendo o verdadeiro herói nacional democrático e que tem a cara de todos nós brasileiros. Porque os heróis que tem, eles só representam o branco europeu. Nós vamos ver as ermas que nós temos aqui e as ruas. É só nome de branco europeu. Você não vê rua com nome de asiático. Rodovias, né? Rodovias, muitas rodovias, né? Então, veja bem, então 20 de novembro significa para nós uma retomada de um renascimento de um Brasil que tem a afeição de todo o povo da população brasileira. Professor, hoje uma expressão que se fala muito é a questão do racismo estrutural.
Queria saber do senhor, se o senhor acha mesmo que esse racismo ele está estruturalmente, como a própria palavra diz, impregnado na sociedade brasileira. E o senhor, que é um estudioso da área de educação, né, livre docente, doutor da área de educação, queria saber se o senhor enxerga na educação como a única ferramenta capaz de romper com esse racismo, seja estrutural ou da forma com que ele esteja na sociedade. Olha, Vitor, em primeiro lugar, eu teria que tentar contribuir para elucidar, tentar uma contribuição para elucidar que o Brasil não tem racismo estrutural. Não tem? Não tem racismo estrutural. Ele tem racismo sistêmico, porque o racismo é sistemático, e ele tem racismo institucional. Se ele tivesse um racismo estrutural, é porque a população brasileira ela teria uma estrutura psicológica racista. E o povo brasileiro ela não tem uma estrutura emocional racista. Ele é racista por um fator de alienação. Ele é alienado. Então, à medida que ele tem uma péssima informação, porque a informação é controlada pelos grupos dominantes, que tentam dominar o conhecimento, e aí não distribui, não há um processo democrático do conhecimento, fazendo com que a maioria do povo brasileiro seja desinformado. Na desinformação do povo brasileiro, ele vai seguir a imagem, que é a imagem historicamente construída como sendo a imagem boa. Todo mundo no Brasil, veja bem, no Brasil, todo mundo tem o sonho, o ideal de ser branco europeu. Por quê? Porque o branco europeu é apresentado como ideal de perfeição e harmonia. Por conta disso, o que nós vamos ver? Ora, todo mundo quer ser o branco europeu. E aí, o brasileiro que é miscigênico, porque aqui é uma amálgama do branco ibérico com o amarelo asiático, com o preto africano e com o vermelho ameríndio, por uma alienação, a pessoa só aceita ser português quando ela é chamada de índio. A pessoa só aceita ser índio quando é chamado de preto, de negro. Porque, na verdade, quem sofre mais discriminação e preconceito racial é o negro brasileiro, porque na luta ele não tem como camuflar a sua condição racial. Os outros grupos, quando eles veem a violência do racismo, eles camuflam. O índio, quando ele vem para os centros urbanos do Sudeste, à procura de trabalho, expulso dos campos do Norte, quando ele chega aqui nos grandes centros urbanos, aquele que busca mobilidade, ele não diz que ele é indígena, que ele é ameríndio descendente. Sabe o que ele diz? Que ele é nipo-brasileiro. Uma tentativa de camuflar sua verdadeira origem, né? E o mesmo também, você vai ver o próprio branco ibérico. O branco ibérico não diz que é português. Ele diz porque na família real tinha os austríacos, não tinham? Eles vão dizer que eles são europeu e jamais português. O próprio branco ibérico, ele camufla aquele ibérico. Por que eles fazem isso? Para escapar do preconceito? Escapar do preconceito. Aqui no Brasil, da década do 30, do século XX, e isso chega até a década de 70 do século XX,
O português era tratado como burro sem rabo, aquele que tinha deficiência cognitiva, que não aprendia, que fazia tudo errado. Quando a pessoa cometia um erro, eles diziam assim: você parece português. Quantas e quantas piadas a gente já ouviu de português, né? Isso. E também eles fazem o mesmo com o amarelo asiático. O amarelo asiático, ele também é vítima de um preconceito. Primeiro, ele é resumido na figura do japa. Não importa que ele é coreano, não importa que ele seja chinês, que ele seja indiano, todos são resumidos na figura do japa. O amarelão, que significa doença, e que teria fragilidade de masculinidade, que na hora H amarelou, ele amarelou. Então, na verdade, você vai vendo que a população brasileira ela é totalmente vítima de um racismo. E de um racismo que o paroxismo desse racismo se dá contra o negro, mas não é só o negro, é toda a população brasileira é vítima de um racismo, porque o branco ibérico é vítima de preconceito racista, o amarelo asiático é vítima de preconceito racista, o vermelho ameríndio é vítima de um preconceito racista, e o preto africano, afrodescendente, é a vítima exposta, portanto, é a vítima procurada pela violência do racismo. Acaba escalonando, né? Nessas diversas camadas. Então, você não pode falar que existe racismo estrutural no Brasil. A população brasileira, ela não é racista por natureza. Foi imposta a ela um racismo que é contra ela mesma. Ela é a vítima, no caso, né? Não dá para o racismo, só para ver se eu entendi, o racismo estrutural seria se fosse inerente à própria população, algo ali que estaria na essência da população, e não é isso. Professor, mas aí retomando minha pergunta, tendo em vista isso, que esse racismo ele é sistêmico, como o senhor bem colocou, institucional, que foi nos imposto isso de certa forma, a educação é o que pode romper isso, professor? Ela é a educação que vai superar isso daí, porque se a população brasileira que promove o racismo, que também pratica o racismo, ela pratica o racismo contra ela mesma. Um racista brasileiro, ele está cometendo racismo contra o irmão dele, que é mais escuro. Quando você vê essas festas tradicionais no Brasil, como Natal, Páscoa, Carnaval, que as famílias se reúnem, as fotos da família brasileira, que foto de família brasileira que não é colorida? Que não está lá preto, amarelo, branco? Essa é a família brasileira. Então, você não tem... É lógico que a pessoa gosta do irmão dele mais escuro, do irmão dele mais claro. Agora, a população brasileira, as famílias brasileiras, são vítimas de um racismo que é fomentado contra ela, que é fomentada pelas próprias instituições brasileiras, que tem um ideal branco europeu. E o Brasil investe dinheiro público, em favor do branco europeu. Então, esse racismo ele não é estrutural. Ele não é estrutural porque você vai ver que no Brasil você vai encontrar, em determinado período, um racismo que ele é extremamente agressivo, tem momento que ele abranda, porque ele não é estrutural. À medida que a população vai se conscientizando,
ela vai se abolindo disso daí. Então, o racismo no Brasil é o que o Muniz Sodré chama de forma social. É um comportamento que é dado em razão de uma ação dada de baixo para cima, que engana o povo brasileiro e faz o povo brasileiro se curvar diante de uma imagem ideal de harmonia e perfeição, que é o do branco europeu, que é um grupo pequeno e que domina o Brasil. Você vê que no próprio Brasil, quando você vê os banqueiros, não que não tenha, tem até banqueiro negro, tem até banqueiro indígena, descendente de indígena. Mas quem domina os bancos não são os brancos ibéricos, não são os amarelos asiáticos, e muito menos os pretos africanos e os vermelhos asiáticos. Quem domina os bancos aqui é o branco europeu. A gente volta no início da nossa conversa, né, professor? Esse abismo que existe entre a população de fato brasileira e esse ideal, né? Justamente. Então você veja que por isso nós não podemos dizer que o racismo é estrutural. Quando você, de repente, você vai assistir o jogo do Corinthians, você vê lá uma pessoa simples, modesta, humilde, cometendo racismo, e às vezes. Agora, aquela pessoa, ela comete racismo, não é porque ela é racista. Quando você vai ver a esposa dela, daquele rapaz, a esposa é negra, o filho... Como ele não gosta da esposa? Lógico que gosta. É que ele tem uma prática racista, que é uma prática racista que é imposta para ele. E essa imposição do racismo no Brasil só se supera com conscientização. O que é conscientização, se não uma ação pedagógica? Portanto, o que vai contribuir para superar o racismo brasileiro é a educação. E educação, né, professor? Acho que nada mais é também do que isso que a gente está fazendo aqui, né? Como o senhor bem colocou, a importância da informação nessa era, né? Então eu acho que essa aula que o senhor deu aqui para mim, que eu espero que muita gente assista, que seja também um caminho da informação de superar isso, né, professor? Eu acredito que sim. Como diz o professor Cabenguele, os militantes, eles são otimistas, senão não lutaria. Eu sou otimista, eu tenho um otimismo da esperança. Eu acredito que nós brasileiros, vamos construir, à luz da democracia, um Brasil que pareça com a sociedade brasileira, que pareça com você, asiático descendente, que pareça comigo, africano descendente, que pareça com o branco, asiático descendente, que pareça com o amarelo, com o vermelho, ameríndio descendente. E nessa sociedade, como foi Palmares, até o branco europeu será ouvido, porque nós temos uma proposta civilizatória. Porque o próprio Hegel já chamava atenção. É preciso que o senhor ele tire o peso da dependência do trabalho do servo. Então, quando nós nos libertarmos da alienação do racismo, a gente vai também libertar o racista eurocaucasiano do peso que ele carrega consigo, que é o peso do racismo, que é o manto da desumanidade. Portanto, o sonho antirracista
É um sonho acolhedor, de um abraço que traz para o calor dos corpos o próprio branco europeu e todos nós, todas nossas famílias, branca ibérica, amarela asiática, preta africana, vermelha ameríndia, que são discriminadas. E o Brasil tem essa vocação. O Brasil, o racista, pratica o racismo de mão dada com a vítima do racismo. Professor, queria agradecer mais uma vez pela participação do senhor. Esse tema, provavelmente, a gente ficaria aqui umas 5 horas conversando e não conseguiria esgotar ele. Mas eu acredito que foi muito rica a explanação do senhor, essa entrevista. Queria pedir desculpa também, porque geralmente eu faço mais interação, mas eu acho que o lugar de fala é todo do senhor e realmente foi uma aula aqui para mim. Espero que muita gente assista. Muito obrigado pela participação do senhor, professor. Olha, você que é muito gentil, um amigo querido, e espero que seja um programa que as pessoas possam assistir, discutir. Se quiser mandar carta, eu também estou na Rádio USP, pode enviar para a Rádio USP, para o programa Quilombo Academia, que nós estamos lá, com todo o respeito e carinho. Um grande abraço, Vitor. Obrigado, professor. Um abraço. O Conexão USP de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado, se informado e até nossa próxima edição.